Olá, tudo bem? Graça e paz para você, meu querido, minha querida que está aí nos acompanhando. Já quero chegar pedindo que você possa compartilhar, que você possa curtir nossos temas que estão sendo preparados assim com muito carinho para vocês, né? Para a gente poder trazer uma oportunidade de um pouquinho mais de conhecimento. Tudo bom, irmão? Tudo bem, minha irmã. Graça e Graça e paz. paz. Que bom, né, estarmos aqui para mais esse tema aí. É um prazer receber você, meu irmão, minha irmã, em mais esse conteúdo, né? Que a gente possa aí já ir abrindo o nosso coração para que esse ensinamento, isso que o Senhor tem colocado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, ele possa frutificar, possa dar fruto, né? E que a gente possa tirar aprendizados desse novo conteúdo. A gente falou no vídeo passado, né, irmã? Sim, é. Sobre colocar ordem na vida e a gente falou da virtude da ordem, né? Então a gente queria propor para vocês falar sobre as virtudes, né? Porque a gente conversava antes, será que as pessoas sabem, né, das virtudes, né? Será que tem consciência de quantas virtudes são? O que que as virtudes falam, né? Aonde a gente pode aplicar, Aonde a gente né? pode aplicar, né? Então a gente colocou aí esse tema que a gente possa partilhar um pouquinho sobre as virtudes. Então, você sabe quais são as virtudes? Então, vamos lá, nós já falamos da virtude da ordem, Exatamente. né? Quais seriam as outras virtudes? Temos aí a da prudência, Prudência, temos a justiça justiça, e temos a fortaleza. fortaleza. Então, nós temos aí quatro virtudes. E é claro que dessas virtudes vão gerar muitos e muitos frutos, né? Sim. Então, virtudes são uma coisa e frutos são outra coisa. São outra coisa. Né? Cada uma no seu espaço, porém, uma contribui para a outra, né? Exato. Virtudes bem trabalhadas e empregadas contribuem para frutos, ótimos frutos, né? Exatamente. E aí a gente quer partilhar com vocês um pouquinho da virtude. Coisas, temas mais rápidos, porém para você poder ter ideia o que são e onde você pode aplicar na sua vida. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos começar falando da virtude da prudência. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica diz para nós. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em todas as circunstâncias nosso verdadeiro bem e a escolher os meios justos para realizá-lo. Olha só que legal, né? O catecismo um complemento maravilhoso da palavra de Deus, né? É isso aí. E ela vem falar que a virtude da prudência, porque realmente você pensar antes de realizar qualquer coisa, né? Vem falar que dispõe das razões práticas, né? De discernir. Bom, deixa eu pensar então antes de eu tomar uma decisão. Isso. Porque eu acredito, Marcelo, que hoje, na realidade que nós vivemos, o imediatismo nos faz responder antes de pensar. Sim. É né? verdade. E isso vai, às vezes, a personalidade. Quem já tem esse tipo de personalidade é pior ainda. A pessoa nem terminou de fazer a pergunta, você já está respondendo. É verdade. E aí você precisa ter um pouco de prudência ao responder, ao aceitar, a retornar uma situação para a pessoa, porque aquilo dali você tem que medir também as consequências. Ah, você sabe quais são as coisas? Não, mas deixa eu pensar o que pode me precaver do que pode acontecer, né? Ah, se eu aceitar, se eu falar isso, numa situação, né? De discussão mesmo, se você usa um pouquinho a virtude da prudência, você fecha a boca, muitas vezes evita as situações complicadíssimas. Sim, muitas situações, né? Muitas situações. Eu falo que a prudência, ela é uma arma extraordinária contra a ansiedade. Né, conta ali meter os pés pelas mãos muitas vezes, né? Porque, como você disse, às vezes na hora de uma discussão, de um conflito ou numa tomada de decisão, se a gente não coloca a prudência na frente, nós vamos tomar as decisões erradas, vamos falar palavras, como a gente disse lá atrás, em alguns vídeos atrás, né? Palavras malditas, mal colocadas, né? Por quê? Porque a gente não coloca a prudência na frente. Então, a prudência, ela nos ajuda
a tomar decisões melhores e a colher as consequências das nossas decisões. Ele teve que falar que em todas, gente, em todas as circunstâncias, nosso verdadeiro bem e escolhe os frutos para realizar. Então, assim, em todas as circunstâncias, não existe alguém te pressionando. Se for sob pressão, não é para você. Então, assim, logicamente, se é uma situação prática que você precisa resolver na hora, ok. Mas se você for pensar, olha, Marcelo, você foi convidado para subir de cargo. Você tem que ter prudência ao aceitar. Até nas coisas boas. Até nas coisas boas, porque você precisa avaliar o que aquilo vai te comprometer. Então, peraí, então deixa eu pensar. Pede um minutinho. Opa, se eu vou mudar de cargo, quanto que eu vou ter que me comprometer a mais? Eu vou ter que mudar de horário? Vai mudar, o que vai comprometer dentro da empresa? O que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. Exatamente, as pessoas não colocam isso em todas as situações e depois que foi resolvido, meu irmão, um homem ou uma mulher que tem a palavra, uma vez que ele deu a sua palavra, que ele cumpra a sua palavra. Que ele cumpra, seja para favorecer a ele ou seja para prejudicar. Sim. Porque ele deu a palavra. Então, assim, não tem como. Então, a prudência não chama isso. Como é que a gente pode aplicar a prudência? Como que a gente aplica, minha irmã? No dia a dia, nas tomadas de decisões diárias, né? Então, assim, no nosso dia a dia, o tempo todo nós somos chamados a ter prudência. Sim. Né? Então, assim, é dentro de casa, é no trabalho, é na comunidade. Então, assim, o tempo todo nós somos chamados. E principalmente ajudando a avaliar as consequências. Sim. Avalie o tempo todo. Pare e pense o tempo todo. O que aquilo vai me favorecer e me prejudicar. Por quê? A prudência é ligada especificamente à própria pessoa, à sua vida. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse pensamentozinho, que senão não... Deixar a ansiedade de lado, né? Deixar o imediatismo de lado. Ótimo, e verdade. Pesar aí, né? Quais são as consequências, o que a gente tem a ganhar e o que a gente tem a perder, tanto nas coisas boas ou nas coisas ruins. Então, coloque em prática aí essa virtude da prudência. Isso mesmo. Ficou claro? Se você tem alguma dúvida, né? Nós estamos abertos aqui, você pode colocar nos comentários, que a gente faz questão... no direct lá do Instagram. A gente faz questão de poder responder, né, aquilo que de repente ficou como dúvida. Então, isso aí é a virtude da prudência. Agora, vamos falar um pouquinho da virtude da justiça. O que o catecismo fala? Vamos lá. O catecismo vai dizer assim para nós: a justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Olha que bonito, né? É moral e dar a Deus e ao próximo o que é devido, o que é justo. Né? O que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. O Evangelho de um tempo atrás dizia isso, que o Senhor vai separar os justos daqueles que não são justos, e os justos conquistarão o reino dos céus, né? Então, olha só, a virtude da justiça é essencial para a gente alcançar o reino dos céus. E doer a quem doer. Exato. Doer a quem doer. Olha, eu estou falando para vocês que serão separados aqueles que são justos daqueles que não são. Então, assim, se você quer o lado da justiça, comprometa-se com ela. Se você não quer, já está dito. E às vezes a gente tem essa dificuldade de ser prático nisso. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. E a palavra de Deus fala muito disso, fala muito de justiça. Você vai ver que os evangelhos, Jesus fala muito, os salmos, né, os profetas falam muito de justiça, porque nós somos feitos para exercer a justiça constantemente no nosso dia. Às vezes, algo que você está vendo, uma pessoa sendo injustiçada, não tenha medo, né, de ir contra. Às vezes um grupinho de pessoas estão ali pegando um ali para poder servir como um bode expiatório ali, cometendo aquela injustiça. Não tenha medo de ser aquela pessoa que vai contra todos os outros, desde que seja feita a justiça. A justiça, a moral. Se há um grupo de fofoca dentro da família, seja a pessoa justa, não faça parte dele. Sim. Se afaste. Dentro do trabalho, dentro da comunidade, não importa.
seja a pessoa que usa da justiça, a moral mesmo. Para quê? Para dar a Deus e ao outro o que é justo. O que é justo, porque às vezes a gente quer agradar e vai contra a justiça. Exatamente. E vai contra a justiça. Aí a moral, né? Joga a moral Como no vida, lixo, né? exatamente. E Deus vem falar muito claro. Nos evangelhos ele vem dizer: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Exatamente. Cada um com a sua justiça. Exato. Sabe? Não queira barganhar com Deus. Né? Não queira barganhar com as coisas de Deus. O que é certo, meu irmão. É certo escondido, é certo às claras, é certo no céu, é certo na terra. Então, assim, o que é justo, né? E a gente pode aplicar onde a justiça? Olha, a justiça, Raquel, eu acho que a gente aplica no nosso dia a dia constantemente, porque toda situação do nosso dia, você vai se deparar com situações de injustiças. Dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da igreja, né? Como você disse. Primeiro a gente coloca a prudência, né? Analisa aquilo da situação, vê a consequência. Se o que você vai falar, o que você, de repente, numa conversa, se você vê que faça essa análise, realmente coloque a prudência na frente. O que eu vou falar, ela vai ajudar, ela vai agregar para aquela pessoa, para aquela situação, ou ela não traz benefício nenhum. Se não traz, é o que está escrito no catecismo. Se não traz bem a Deus e ao próximo, então não faça. Não faça, exatamente. Né? Não faça. Se não vai ajudar a edificar uma pessoa e não vai dar glória a Deus, aquilo que você pensa em fazer e pensa em falar, então não faça. Né? Então, a justiça a gente leva para o nosso dia desde quando a gente levanta, abre os olhos até o deitar. Você já percebeu que a pessoa que é justa, ela é admirada? Sim. É interessante que quando você começa a praticar a justiça, você vira um chato ao grupo. Mas quando acontece uma situação que ali precisa colocar ordem, que ter decisão e ter pulso, a quem todo mundo recorre? Recorre à pessoa, né? Ao justo. Recorre ao justo. Porque vai olhar para aquela pessoa e falar: aquela pessoa é justa. É admirável como ela é justa. Meu irmão, dá trabalho? Muito. Porém, Deus já não chama isso. Sim. Deus já não chama ser diferente. Não é ser diferente é diferente enquanto para moral mesmo. E ética da pessoa, sabe? Porque um justo é admirado. Sim. Né? E aí vamos para a última virtude aí, que é a fortaleza. Olha só o que diz o catecismo sobre a virtude da fortaleza. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades e constâncias na procura do bem. Olha que legal. É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Quem não passa por dificuldade? todo mundo. Todo mundo. Não adianta. Se uma pessoa que falar para mim que ela não tem dificuldade na vida, eu vou falar que eu quero muito conhecer essa pessoa, porque eu não consigo acreditar nisso. É claro que as dificuldades, o grau de dificuldade vai muito do que a gente coloca, né? Então, assim, sim. De repente, algo que é uma dificuldade tremenda para mim pode não ser para uma outra pessoa que passa pela mesma situação, mas não deixa de ser uma dificuldade. E aí, por que de repente para mim é algo grandioso e para aquela pessoa que passou pela mesma situação não é tanto? Porque ela tem a virtude da fortaleza. Né? Porque a fortaleza, ela é a virtude moral que nos dá segurança. O que quer dizer isso? Quer dizer que a fortaleza ela nos impede de ter dificuldade? Não. Ela só nos dá a segurança do quê? De que nós vamos passar e vai dar tudo certo. Então, por isso, ela se torna menor para essas pessoas que aplicam a fortaleza, né? A virtude da fortaleza, do que para aqueles que não aplicam. Porque aqueles que não aplicam, ele já entra nessa dificuldade derrotado. Derrotado, exatamente. E é interessantíssimo que o catecismo ainda usa aqui. Constância. Sim. Só tem fortaleza quem é constante na oração. Sim, verdade. Se você não tem a virtude da fortaleza,
talvez você esteja falhando na virtude talvez você esteja falhando na constância da oração. E a oração, ela precisa ser praticada todos os dias. Precisa ser reservada um tempo para ela. Eu quero só colocar isso, mas não quero levantar em tom de crítica, porque nem é essa a ideia. Mas assim, a pessoa, ela fala, eu rezo o terço na televisão, tá? É válido? É. Porém, edificante seria se ela mesmo lesse ali cada mistério, se ela se recolhesse, saísse do meio daquela bagunça. Porém, é válido, entendeu? Então, assim, você está fortalecendo, você está fortalecendo, mas modelando uma virtude, seria melhor se você tivesse o seu minuto separado. Então, assim, você tem um momento de oração, que você faz lavando louça, que você faz limpando a casa? Tem. É válido? É. Só que para modelar a fortaleza é necessário que você reserve um horário para fazer aquilo. Por que eu não posso reservar meia hora, 15 minutos? Se eu parar, exatamente, a minha atenção está voltada exatamente para aquilo. Eu não estou lavando louça, eu não estou gritando com as crianças, eu não estou dirigindo, não estou fazendo nada. Por quê? Porque essa atitude modela a minha moral. Então, a moral precisa... Gente, para toda virtude, a moral precisa ser modelada. E só é modelada quando você põe em prática aquilo. Tudo é válido? É válido. É válido. Porém, você tem que botar atenção naquilo. Você tem que botar o seu pensamento para realizar aquilo. Porque você está sendo modelado. A sua mente, a sua inteligência, a sua temperança, o seu físico está sendo modelado na hora que você faz aquilo. Então, assim, a fortaleza, ela está constantemente ligada à constância. Está ligada à constância. Por quê? Porque o catecismo vem nos falar. Olha, a constância a virtude moral que dá segurança nas dificuldades e constância para procurar o bem. Então, assim, se você é constante todo dia eu separo 15 minutos para a oração. Meu irmão, antes você separar e parar 15 minutos para fazer aquilo, do que você falar que passa o dia inteiro ligado na televisão rezando, quando aquilo não te traz fruto nenhum. Você continua agressivo, você continua briguento, você continua gritando, você continua destemperado. Mas é válido, tá? Sim. Se você ainda não consegue fazer isso, continue no passo que você esteja. Não venha me parar porque você ouviu que você precisa melhorar. Eu tô te dizendo assim, melhore, não pare. Isso mesmo, porque a palavra de Deus vai nos dizer, né, que nós somos como barro na mão de Deus, né, na mão do olheiro. Então, o que quer dizer isso? Que nós estamos em constante modelação, como você diz, né? Então, a gente precisa só se permitir que Deus vá nos modelando. Então, todas as virtudes, elas precisam ser praticadas, elas precisam da ação nossa e de Deus, mas principalmente nossa. A gente precisa se permitir, a gente precisa buscar, né, para que essas virtudes cada vez mais elas aflorem dentro de nós e elas possam gerar frutos, né? E são esses frutos que vão fazer com que as pessoas dentro do seu círculo de amizade, dentro da sua casa, possam ver o seu crescimento, possam entender o que Deus fez na sua vida e possam querer esse algo a mais que Deus fez para você. É isso mesmo, muito bom. Um grande abraço. Qualquer dúvida, nos chame lá no Instagram, deixa uma mensagem aqui no vídeo abaixo e nós vamos conversando mais sobre esse tema. Até a próxima. Deus abençoe vocês.